Então, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na nossa terceira palestra e quem vai apresentar é a professora Beatriz Ribeiro. Ela possui graduação, mestrado na UFRJ e doutorado em matemática, graduação e mestrado em matemática pela UFRJ e doutorado em matemática pela Unicamp. Atualmente, a professora é professora da UFJF e tem como principais interesses a teoria de curvas algébricas, a geometria finita e a teoria de códigos. A professora Beatriz vai falar para a gente sobre quadrados mágicos e a importância da matemática recreacional. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a organização por esse convite. É sempre legal estar aqui na Semana da Matemática, conversar com vocês numa situação diferente da situação de sala de aula. Mesmo que seja à distância, assim, mais um ano, mas eu espero que ano que vem seja presencial. Então, eu vim falar hoje um pouco sobre quadrados mágicos, a importância da matemática recreacional, mas eu não vou falar assim, concluímos então que a importância da matemática recreacional é tal. Não, a gente vai ver através de tudo que vai estar passando aqui, qual que é essa importância. Eu queria dizer que essa palestra, eu estou me apresentando aqui no slide como coordenadora da Caravana da Matemática, que é um projeto de extensão e de treinamento profissional que a gente tem na UFJF, que eu coordeno desde 2018, com outros professores e vários alunos. Eu não vou falar muito, porque eu vou convidar vocês para quarta-feira, 8 da manhã, conhecer mais sobre o nosso projeto e assistir a palestra das nossas bolsistas Letícia, Sara e Giovana. Mas esse tema quadrados mágicos, ele apareceu na minha vida, assim, por causa da Caravana da Matemática, porque a gente procurando temas interessantes para tratar com alunos de ensino básico, e eu sempre gostei de jogos de números, e aí veio essa coisa dos quadrados mágicos, só que eu comecei a ler mais do que... começou a virar uma obsessão, na verdade. Então, esse tema cresceu na minha vida e me mostrou realmente que perguntas aparentemente bobas podem levar a questionamentos e a conclusões muito mais interessantes. Certo? Então, vamos começar. Espera aí que eu tenho que mudar para essa tela aqui. Isso. Bem, o que é um quadrado mágico? É um quadrado que é mágico. Mas assim, em que sentido? É uma tabela quadrada, n por n, que a gente vai preencher com números, mas a gente tem que cumprir a seguinte coisa, que é a coisa mais importante. Se eu somar os números de uma linha, os números da outra linha, os números da outra linha, cada soma dessa vai dar um número, ele tem que ser o mesmo. Se eu somar das 3 colunas, no caso desse aqui, que é 3 por 3, né? O número tem que ser o mesmo. E da diagonal tem que ser o mesmo. Se vocês olharem para esse quadrado aqui, esse aqui, vocês vão ver que se eu somar qualquer linha, qualquer coluna, qualquer diagonal, sempre vai dar 15. Então, esse a gente chama de número mágico desse quadrado. Nesse outro aqui, se você somar cada linha, cada coluna, cada diagonal, você vai ver que dá sempre 34. E nesse outro grandão aqui, que tem 5, que é 5 por 5, sempre vai dar 65. Então, esse cara a gente chama de número mágico. E você vai ver que todos esses quadrados que eu coloquei aqui nesse primeiro slide, aqui é um quadrado 3 por 3, então ele tem 9 células. E eu estou preenchendo com números de 1 a 9. Aqui, um quadrado 4 por 4 tem 16 células, eu estou preenchendo com os números de 1 a 16. Aqui, um quadrado que tem 25 células, eu estou preenchendo com os números de 1 a 25. Isso é uma coisa mais tradicional dos quadrados mágicos. A gente até chama esses quadrados de quadrados clássicos, que são os que a gente usa os números de 1 até n ao quadrado para preencher. Mas não precisa ser assim. A gente pode mudar, afrouxar essa regra, e daí que a gente vai ter também outras perguntas relevantes. A gente vai ver que a gente vai ter perguntas relevantes para esses clássicos e vai ter pergunta relevante quando eu afrouxo isso e aceito colocar outros tipos de números ali que não sejam os números de 1n ao quadrado. Mas, em geral, a gente trabalha com números inteiros. Aliás, em geral, aqui durante essa palestra, a gente vai trabalhar muito com números inteiros positivos, não negativos. Mas, em um certo momento, não. A gente vai expandir esse horizonte, a gente vai ver quando a gente expande o horizonte, a gente acha mais coisas.
Então, para começar, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos famosos de quadrados mágicos. O primeiro é o quadrado de Lo Shu. Na verdade, ele é mais do que um exemplo famoso. Ele é uma lenda de o primeiro quadrado mágico que apareceu na história. Então, diz que tinha esse imperador chinês, assim, de sei lá quanto tempo atrás, muitos séculos atrás, ele estava caminhando pela floresta e ele viu uma tartaruga, e essa tartaruga tinha um desenho muito curioso no casco, e diz que era esse desenho cinza aqui, que é um quadrado mágico, ó. Porque aí ele tem aqui 5 bolinhas, tá vendo? 2 bolinhas, 4 bolinhas, certo? Aqui 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas, sei lá. 10, não deve ser 10, não. Eu contei errado. Mas, enfim. Tem as bolinhas aqui. E ele é esse quadrado aqui. É 9, viu? Não contei certo. 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1. A professora Beatriz travou? Ela caiu? Travou. Travou. Já volta. Voltou. Oi, Bia. A Vivo caiu, gente. Mas voltei. Vamos ver agora. Eu não sei onde eu estava, porque eu fiquei falando animadamente. Você estava falando do quadrado Lo Shu. Do quadrado, Então, ele viu, passou a acompanhar ele, aí eu contei que uma vez a gente foi numa escola, eu contei essa história, e um aluno perguntou para mim assim, mas é verdade essa história? Eu falei, olha, é a lenda do quadrado, você escolhe se você quer acreditar ou não. Então, você escolhe se você quer acreditar ou não, mas é teoricamente o primeiro quadrado conhecido no mundo, e essa figura aqui em amarelo é um selo de Macau. Tá em português, a gente fica achando que é do Brasil, mas não é, não. É de Macau. Eles têm uma série de selos de quadrados mágicos que são lindíssimos. Aí esse é o do quadrado Lo Shu. Outros quadrados famosos, deixa eu andar mais rápido com essa parte. Então, a gente tem esse outro quadrado aqui escrito em ferro, na China, da dinastia, não sei das quantas, que é nessa época aqui, 1270 até 1370, aproximadamente, ninguém sabe direito, tendo um templo na Índia, anterior ainda a esse. Tem outro quadrado que é bem famoso que é de uma pintura, que é essa pintura que chama Melancolia, não é uma pintura, na verdade, ele é aquele negócio de... Como chama? Xilogravura. Tipo uma xilogravura, mas não é. Mas é tipo esse. Então, tem esse quadrado que está aqui, do lado da pintura, ele fica, na verdade, aqui, ó, nesse pedacinho da pintura aqui. Nesse pedacinho aqui, ó. Opa. Ah, não, estou escrevendo no Meet, olha, doida. Nesse pedacinho aqui, ó, tá o quadrado, ele tá grandão aqui. E esse aqui de baixo... e tem uma questão. O quadro do Dürer é de 1514. E aí, no fim, nesse quadrado aqui, não dá para vocês verem muito bem, na última linha tem 1514. E 4, 1, que 4 é a quarta letra do alfabeto, é o sobrenome do cara, Dürer, e 1, a primeira letra do alfabeto é o A, que é o nome do cara, Albert Dürer. Ele diz que ele fez de propósito, eu acredito, né? Enfim. E na Igreja Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha, também tem esse quadrado aqui, que o número mágico dele é 33, que é a idade de Cristo. Outro exemplo, outros exemplos talvez não tão famosos, mas, assim, famosos na cultura popular, mas bem importantes, são menor quadrado, quer dizer, quando a gente fala menor quadrado, é com os menores números. Com os menores números primos que a gente tem, 3 por 3, esse quadrado aqui, que começa, o menor primo é o 5, aí tem o 17, 47, 29, parará. É um quadrado só de primos. Então, se você já estava se perguntando assim, quando eu afrouxo as regras, pode ter um quadrado só de primos? Sim. Um quadrado 3 por 3 só de primos. Um quadrado 5 por 5, só com primos consecutivos também, esse daqui.
Não é o menor quadrado 5x5 possível, mas é um que só tem primos consecutivos. Existe 4x4 também. Na verdade, tem um teorema, que é o teorema de Green-Tal, que implica que existem quadrados mágicos n por n, com n que você quiser, arbitrariamente grande, fazendo só com primos. Esse teorema não é um teorema sobre quadrados mágicos. Ele é um teorema muito importante de teoria dos números, que fala que existem primos em progressão aritmética arbitrariamente grandes. Os primos arbitrariamente grandes, não as progressões. Então, você construir quadrado mágico tem um pouco a ver com progressão aritmética, a gente vai ver mais para frente. Então, se a gente consegue fazer progressões aritméticas com primos arbitrariamente grandes, a gente consegue fazer quadrados mágicos com primos arbitrariamente grandes. Maravilha. Esse quadrado aqui da direita, à esquerda desse outro selo, é o quadrado mágico do Ramanujan. Ramanujan é um cara importantíssimo para teoria dos números, não sei se vocês conhecem, tem até um filme dele, mas o filme eu não acho muito bom, mas ele é maravilhoso. Esse quadrado mágico, ele fez o interessante desse quadrado é que na primeira linha a data de nascimento dele, 22 de dezembro de 1887. Então, esse é o quadrado de Ramanujan. A gente vai falar mais sobre ele mais na frente. E esse aqui é um quadrado que eu acho super fofinho, que é um quadrado do Indertaneja, que, apesar desse nome, é um professor de Santa Catarina, aposentado já. Mas, sim, ele é indiano. Enfim, esse quadrado dele aqui é um quadrado muito simétrico, vejam bem, é esse quadrado aqui, que está azul. Como ele escreve os números desse jeito, assim, tipo de relógio, se a gente girar o quadrado ou refletir, ele fica igualzinho. Certo? Só que a gente tem que girar 2 vezes, refletir assim, tem uns giros, umas reflexões, você fica com o mesmo quadrado. É muito legal. É um quadrado bem interessante. Também esse, olha lá, outro selo de Macau. Eles têm muito selo de quadrados mágicos. Mas beleza. Então, isso foi quadrados famosos, o que tem de quadrado, mas o que a gente vai falar nessa apresentação? Agora que a gente já deu uma olhada nesses quadrados. Primeiro, os quadrados clássicos, que a gente chama, que são os quadrados n por n, que a gente usa os números de 1 a n ao quadrado. Esses quadrados, a primeira coisa que o matemático pode perguntar é, não, beleza, mas tem infinitos? Dá para eu fazer infinitos quadrados? Ou quantos dá para fazer? Então, uma questão de classificação, certo? Quantos será que dá para fazer? Essa é a primeira pergunta que a gente vai tentar responder. Talvez vocês saiam daqui com mais dúvidas do que respostas, porque algumas perguntas a gente não vai responder completamente, mas sem spoiler. O que mais? Em geral, então se eu abro, não estou exigindo que sejam os números de 1 até n ao quadrado. Eu posso fazer um quadrado mágico só com quadrados dentro? Quadrados perfeitos, números ao quadrado. Será? Parece que sim, né? Bem, eu consigo fazer com os números de 1 a n ao quadrado, eu consigo fazer com primos, eu consigo fazer com o que eu quiser, tá aparecendo? Veremos. Bem, e mais? Outra coisa que matemática se interessa bastante tem um jeito de eu gerar os quadrados todos, tipo uma fórmula que me diga todos os quadrados desse tamanho têm essa cara. É uma pergunta bem matemática para se fazer. E por fim, se der tempo, vou ensinar umas matemáticas para vocês fazerem sucesso nas festinhas. Quando puder ter festinha. Quando não puder, a gente fica fazendo sucesso assim entre a gente online, tá? Mas, então beleza, tomara que dê tempo. Só depende de mim, né? Então vamos lá. Então, primeiro, quadrados clássicos. Fixar num número n maior do que 1, porque uma tabela com uma entrada só não tem nenhuma graça, né? Só tem um quadrado clássico, que é botar um 1 ali, pronto, acabou. Ninguém quer saber sobre isso. Então, quantos quadrados n por n eu posso fazer usando os números de 1 até n ao quadrado? Quanto será? Vamos começar, então, com n igual a 2. N igual a 2 é 0 a resposta. Não consigo nenhum quadrado. Bem, por que eu não consigo nenhum quadrado? Não é difícil a gente ver, não. Aqui, eu só botei os números de 1 a 4 de qualquer jeito, para a gente ver assim. Eu podia ir tentando, né? Porque são 24 quadrados só possíveis. Assim, 24 jeitos de botar os números de 1 a 4 em 4 células, né? Mas não seria um jeito esperto de fazer, né? Porque quando o n for crescendo, eu nunca vou acabar essa conta.
Então, vou pensar, quem que tem que ser o número mágico disso? Bem, o número mágico de um quadrado 2 por 2 com os números de 1 a 4 tinha que ser 5. Por quê? Se eu pegar a primeira linha, ela soma um número mágico, m. A segunda linha soma um número mágico, m. Certo? Então, a soma do quadrado todo é 2m. Certo? 2 vezes o número mágico. É a soma do quadrado todo. Então, aqui teria que dar o número mágico. Aqui teria que dar o número mágico. Então, o quadrado todo é 2 vezes o número mágico. Só que o quadrado todo também é a soma de 1 até 4. Certo? Portanto, show. O número mágico tem que ser metade da soma dos números de 1 até 4, ou seja, tem que ser 5. Só que se eu pegar os números de 1 a 4, de quantas formas eu posso somar 5? 1 mais 4 e 2 mais 3. Dancei. Por quê? Quantas somas eu precisava para fazer o quadrado? Eu precisava de uma aqui, quantas duplas, né? Uma dupla aqui, 2 duplas, 3 duplas, 4 duplas, 5 duplas, 6 duplas. Mas eu só tenho 2 somas. Como que eu vou ter 6 duplas? Sem chance. Então, não tem como fazer um quadrado mágico clássico, ou seja, só com os números de 1 a 4 de tamanho 2 por 2. Dançou? Não tem. Beleza, então tem um só com n igual a 1, tem 2 com n igual a 2 e com n igual a 3. Quanto será que tem? Vamos contar. Então, vamos lá. Bem, o número mágico, se a gente fizer a mesma conta que eu estava fazendo ali, a gente tem, na primeira linha, soma o número mágico, na segunda, soma o número mágico, na terceira, soma o número mágico. Então, somando tudo, dá 3 vezes o número mágico e também dá a soma dos números de 1 a 9. Ou seja, o número mágico tem que ser 1/3 da soma dos números de 1 a 9. Isso é 15. Então, o quadrado clássico sempre tem soma 15, tipo aquele primeiro que a gente viu no primeiro slide lá da palestra. Então, vamos lá, vamos pegar os números de 1 a 9 e vamos ver quantas são as somas que dão 15. Por sorte, são exatamente 8. E eu preciso de 8, né? 3 linhas, 3 colunas, 2 diagonais. 8. 8 somas e eu tenho 8. Estamos indo bem. Bem, pelo menos um quadrado existe, a gente já viu ele lá, né? No primeiro slide. Então, não pode dar 0 aqui. Mas, enfim, finge que a gente não viu. Então, eu tenho 8 somas que dão 15. Então, elas aqui escritas. Vocês podem verificar. Aí, agora eu vou observar o seguinte sobre o quadrado. Se eu passar todas as somas em que o centro participa da soma das 2 diagonais, participa da coluna que ele está e da linha que ele está. Então, o centro sempre está em 4 somas. Já se eu pegar um carinha do cantinho, ele está em 3 somas. Da diagonal que ele está, da linha que ele está e da coluna que ele está. Então, 3 somas. E se eu pegar um cara que não é do centro nem do cantinho, os outros caras, eles participam de 2 somas. Certo? Isso que vai me ajudar a preencher o quadrado. Por quê? Se eu olhar para essas somas que estão aqui em cima, quem que é o único cara que aparece 4 vezes? É o 5, ó. Então, acabou. É o 5 no meio. O 5 é o cara do meio. Agora, vou olhar o resto, ó. O 1, em quantas somas ele aparece? 2. Nessas 2. O 9, em quantas somas aparece? Nessa aqui e nessa aqui. O 7, em quantas somas aparece? Nessa aqui e nessa aqui. Então, cada ímpar aparece 2 vezes. Então, nessas posições aqui vão estar os ímpares. E aí, os pares aparecem em 3 somas. Ó, o 2 está aqui, está aqui, está aqui. O 6 aqui, aqui e aqui. O 4 aqui, aqui e aqui. E o 8 nessas 2 aqui e nessa daqui. Então, aqui vão estar os pares. Então, para preencher meu quadrado, eu já tenho o caminho. No centro, 5, nos cantos, pares, e no resto, os ímpares que não são 5. Então, vou colocar os ímpares primeiro. Eu posso colocar onde eu colocar o 1, o 9 tem que estar no oposto dele, para poder somar 15, certo? Então, se eu colocar o 1 aqui, o 9 está aqui. Se eu colocar o 1 aqui, o 9 está aqui. Se eu colocar o 1 embaixo, o 9 está em cima.
1 na esquerda e 9 na direita. Então, eu tenho 4 formas de colocar o parzinho 1 e 9. Aí sobra o espaço para botar o par 3 e 7. E aí eu tenho 8 formas de colocar, porque para cada uma dessas aqui, eu posso botar, por exemplo, eu fixo essa, eu tenho o 3 e o 7, ou o 7 e o 3. Aí eu tenho o 3 em cima e o 7 embaixo, ou o 3 embaixo e o 7 em cima. Então, eu tenho 8 formas. E agora eu tenho que botar os pares. Só que veja bem, onde os ímpares estão, já determina onde os pares estão. Porque, por exemplo, aqui tem que entrar um par que aparece na soma com 1 e com o 3. Certo? Com 1, 3 e o 5, desculpa. Cada par aparece em 3 somas. Aqui vai entrar o par que está na soma do 1, do 3 e do 5. Só tem um par que aparece em soma com esses 3 caras, em 3 somas diferentes, cada uma com um desses caras. Ele que vai entrar aqui. Então, o lugar dos ímpares determina onde estão os pares. Será que isso significa, então, que eu tenho 8 quadrados? Porque agora é só encaixar os pares. Ó, as posições dos pares estão forçadas agora. Agora aqui, onde tinha o 1, o 3 e o 5, tem que entrar o 8. E aí, quando eu ponho o 8 aqui, eu sou obrigada a botar o 6 aqui para dar 15. E se eu ponho o 8 aqui, eu sou obrigada a botar o 2 aqui para dar 15. Se eu ponho o 8 aqui, eu sou obrigada a botar o 4 aqui para dar 15. Então, eu fiz todos esses quadrados aqui, completando com os pares. Então, é isso. Será que, então, são 8 quadrados? São 8 quadrados. Só que, vocês já devem ter ouvido falar isso na faculdade em algum momento, que a gente fala assim, isso daí é a menos de alguma operação que a gente determina que não muda. Então, eu vou determinar o seguinte, se eu tenho um quadrado na minha mão e eu giro ele é o mesmo quadrado. Se eu tenho um quadrado na minha mão e eu faço uma reflexão em relação à coluna do meio ou à linha do meio, é o mesmo quadrado. Então, eu vou desconsiderar rotação e reflexão em relação à linha do meio ou à coluna do meio. Se eu faço isso, eu só tenho um quadrado. Certo? Aqui eu fiz um esbocinho assim, mostrando pra gente como que a gente vai de todos para todos, né? Porque eu vou sair desse daqui, se eu reflito em relação à coluna do meio, eu chego nesse, se eu giro no sentido horário, eu chego nesse. Se eu reflito em relação à linha do meio, eu chego nesse, reflito em relação à coluna do meio, eu chego nesse, reflito em relação à linha do meio, eu venho para esse, giro no sentido anti-horário aqui, reflito em relação à coluna do meio aqui, reflito em relação à linha do meio aqui. Então, de qualquer um, eu vou para qualquer um agora, porque isso aqui está cíclico. Então, pronto, só tenho um. Então, ótimo, só tenho um quadrado clássico 3×3. Joia. E se eu aumentar? 4×4, 880. A conta é tipo essa, só que eu não vou fazer. E se for 5×5? Aí é esse número aqui, 275.305.224. Um número que qualquer pessoa chutaria em qualquer momento da vida dela. E aí acabou, gente. Daí para frente, ninguém sabe. Ninguém sabe quantos quadrados 6×6 tem. Tem uma estimativa que isso seja na ordem de 10 quintilhões. Isso é mais ou menos a ordem da quantidade de insetos no mundo. Isso é quadrado pra caramba, entendeu? É tipo da ordem de 1 com 19 zeros. Acho que não vai dar para fazer essa mesma conta, certo? Não vai ter que ser de outro jeito. Provavelmente só com o computador vai chegar nesses resultados, mas ninguém sabe. É um problema aberto, sério, um problema de matemática sério, aberto. Quantos quadrados clássicos n por n existem com n maior do que 5? Ninguém sabe. Fica aí para o doutorado de vocês. Beleza, então agora vamos expandir. Vamos parar de trabalhar com os números de 1 até n ao quadrado e vamos para quadrados mágicos com outras condições. Então, agora eu vou fazer quadrados mágicos usando apenas quadrados, ou seja, eu quero colocar dentro das células números ao quadrado, é isso que eu quero. E eu quero que ele seja um quadrado mágico, então que as linhas, as colunas e as diagonais somem as mesmas coisas. Então, esse problema, muitos lugares vocês vão encontrar, que esse é um problema aberto há 30 anos, não sei o quê. Eu julgo que esse é um problema aberto há, tipo, 250 anos. Porque o primeiro quadrado mágico de quadrados, conhecido, né, sei lá, apareceu numa carta do Euler para o Lagrange em 1770,
que é esse quadrado aqui da esquerda, 4 por 4. Ele mandou, muito fofo que o Euler mandou assim, eu te mando esse quadrado que me pareceu bem interessante. Só isso. Tipo, tá aqui um treco que eu achei. Aí, é esse quadrado aqui, que tem o número mágico 8.515. Ele, hoje em dia, se conhece quadrado mágico de quadrados 4 por 4, com números menores do que esse, um número mágico menor e tal. Mas esse é famoso porque é o primeiro, é do Euler e tal, né? Você vai dispensar um trem do Euler, não vai. Bem, aí também foram lá em 2005, veja a diferença. Não é assim a diferença, porque ninguém ficou pensando nisso antes. Não sei. É porque essa pergunta foi levantada nos anos 90, de novo, parece que desenterraram essa pergunta. Então, as pessoas começaram a trabalhar mais sobre isso. Quadrados de quadrados, do fim dos anos 90 para cá, teve bastante estudo sobre isso, porque veio essa pergunta, eu vou contar mais sobre isso. Mas então, esse aqui, de 2005, é o menor quadrado mágico 5 por 5, só com quadrados. E esse é o menor quadrado mágico 6 por 6, só com quadrados. E também tem o 7 por 7, mas eu fiquei com preguiça de copiar. Então, foram as mesmas pessoas que fizeram esses três aqui, tá? Então eu mostrei um 4 por 4, um 5 por 5, um 6 por 6, um 7 por 7. Parece que as coisas estão indo bem. Porém, eu não comecei do 3 por 3, por quê? Tá tocando meu interfone. Eu não comecei com 3 por 3, por que será? Porque esse problema tá aberto. Como assim? Posso construir um quadrado mágico 3 por 3 com 9 números quadrados? Eu falei anos 90, foi anos 80, 1980. Então, o Martin Labar fez essa pergunta em 1984, só que em 96, o Martin Gardner, que é o cara da matemática recreacional, ele republicou isso aí e ofereceu $100 para alguém que fizesse. Só que veja bem, aqui eu tenho um quadrado mágico só com quadrados. Por que esse cara aqui não levou $100 do Martin Gardner? Porque ele foi lá e botou os inteiros. Gente, quem achou graça nesse quadrado? Nenhuma pessoa. Por quê? Tem 3 vezes o 5 ao quadrado, tem 3 vezes o 7 ao quadrado, tem 3 vezes o 1 ao quadrado. Não. Roubado. Então, a pergunta passou a ser quadrado com números quadrados distintos. Até se dá uma afrouxada assim, se você conseguir com 7 distintos, o povo já tá ficando feliz, mas não tá conseguindo ninguém. Com 8 distintos, tá ficando feliz, mas ninguém tá conseguindo. Porque aí, em 2005, o Christian Boyer aumentou essa aposta. Agora não é $100, é €1.000. Tô dando a dica para vocês. Eu cobro pouco por essa dica. E uma garrafa de champanhe. Eu não aceito a garrafa de champanhe de pagamento. Eu quero uma parte do dinheiro mesmo. Se você conseguir fazer um quadrado mágico só com quadrados, usando 7, 8 ou 9 quadrados distintos. Então, não vale roubar desse jeito. Aí, vocês estão aí, enquanto eu estou falando, vocês estão olhando esse outro quadrado aqui, não estão? Parece promissor, né? Porque não tem ninguém fazendo a conta. Tem alguém fazendo a conta? Todas as linhas dão, de fato, 21.609. Todas as colunas dão, de fato... Tá errado, né? Em algum momento, porque isso não pode ser um 74 ao quadrado nunca. Eu copiei algum número errado aqui. Mas, enfim, todas as linhas... Esquece o número da esquerda, é 174 ao quadrado, o número mágico. Todas as linhas dão 174 ao quadrado, todas as colunas dão 174 ao quadrado, uma diagonal dá 174 ao quadrado, a outra não. Tenso, né? Triste. Vocês estão tristes? Porque é triste. Esse é o exemplo que eu conheço mais perto de alguém ter chegado na resposta. Mas eu errei aqui, né? Alguém faça essa conta. Então, não é mágico, não vale. Tem até nome, tá? Tem vários nomes para os quadrados que quase chegam lá, semi-mágico, pan-mágico, mega-mágico, eu não vou meter isso não, mas enfim. 147 ao quadrado. A pessoa teve um problema, isso, obrigada, viu? É 147 ao quadrado. Não, 174, não, problema só de trocar as coisas de lugar. Nem cai uma pote. Então tá. Mas aí, beleza. Então, tem esse problema aberto aí. Tem bastante gente tentando resolver. Só que é o seguinte. Em 1996, o John Robertson provou que esse problema,
ele é equivalente a 3 problemas. Um é sobre uma existência de 3 PAs com várias condições. Tem um negócio tem que ser a média do outro, aí 3 caras, um de cada PA também tem que estar em PA, é uma coisa muito cheia de condições. Quando a gente olha só PA, assim, a gente fala, vou conseguir, porque eu fiz esse problema para o PISME. Mas não vai. Outra é sobre a existência de 3 triângulos com lados racionais, mesma área e hipotenusas em PA. E aí, o mais interessante que as pessoas andam, por incrível que pareça, explorando mais do que os 2 primeiros, é esse último. A existência de uma curva desse formato, que a gente chama de curva elíptica, que tem 3 pontos XY. Os XY são racionais. Os x's desses pontos tem que estar em PA. E cada um desses pontos tem que ser o dobro de outros pontos da curva. Dobro aqui não é simplesmente multiplicar as entradas por 2. É no sentido da operação que as curvas elípticas têm entre os pontos. Infelizmente, não vai dar para a gente falar qual é essa operação, mas então tem essas condições. E pode parecer bizarro que as pessoas estejam entrando mais aqui nesse último problema do que nos 2 primeiros, mas é porque realmente curvas elípticas é um assunto que também está muito em voga, então faz sentido. Mas em 2019, o Cain, sei lá, não sei de onde ele é, provou que o problema é equivalente a resolver polinômios de grau 4, que tem várias restrições de fatoração, e eu quero encontrar as raízes numa extensão abeliana dos racionais. Então, também aí tem uns nomes assim que eu joguei, que eu não vou entrar a fundo, mas para vocês entenderem que um problema de encontrar os quadrados mágicos tem a ver com problemas muito maiores, certo? Agora, beleza, então eu vou apresentar um outro quadrado para vocês. Esse quadrado aqui, parece que ele é um quadrado mágico 3×3? Só que as somas não parecem estar dando certo, né? Porque a gente está pensando em inteiro. E se a gente mudar de mundo? Se a gente vai olhar para todos esses inteiros, são todos múltiplos de 29. Todos eles são múltiplos de 29, essas somas. Então, se eu fizer lá no curso de Teoria dos Números, módulo 29, todos dão 0, todas as somas. Então, ele é mágico. Ou seja, no Z29, vocês lembram do Z29? Ele é mágico. Esse cara apresentou isso. E mais. Ele apresentou mais sobre corpos finitos em geral. Eu não quero perder meu público, então não vou ficar falando o que é corpo. Mas, a grosso modo, reproduzir o que acontece nos racionais. Então, eu tenho soma, produto, tenho inverso multiplicativo, tenho inverso aditivo. Inverso multiplicativo é a parte mais importante. Porque eu não tenho no Z, por exemplo, não tem ninguém para multiplicar o 2 e dar 1. Enfim, então isso é um corpo. Eu tenho um corpo finito quando a quantidade de elementos é finita. E aí, no curso de Teoria dos Números, vocês viram os EPs. Os restos da divisão módulo P. Mas a gente consegue fazer corpo finito para qualquer potência de primo. Mas aí não vale o Z. Mas o Z4 não vale, o Z9 não vale. São outros conjuntos. Tá? Quem faz estruturas algébricas, eu falo sobre isso. Álgebra 3, álgebra 4, a gente fala mais sobre isso. Então, aí esse cara provou que o corpo finito com 29 elementos é o menor corpo finito em que eu consigo fazer um quadrado mágico só com quadrados, um quadrado 3×3. Nenhum outro corpo menor do que esse eu consigo. Para maiores, ele provou alguns outros que não dá, e ele conjectura que para todos os outros dá, mas ele não prova, é uma conjectura ainda. Mas vocês vejam bem, esse é um artigo de 2019, tem 2 anos. Então, assim, dá tempo ainda de muita coisa acontecer. Mas então a questão é essa. Não estamos achando quadrado 3×3 porque talvez não estamos procurando no lugar certo. Vamos mudar para os corpos finitos. Certo? Vai dar para isso estar na revista do domingo, assim, do cara fazer ali sentado na varanda? Provavelmente a grande maioria das pessoas não vai saber do que se trata a congruência. Mas veio de um problema simples, o quadrado mágico a gente explica para qualquer pessoa. Precisei de ferramentas mais complicadas para chegar num outro tipo de conclusão. Maravilha. Próxima pergunta. Existe uma fórmula para gerar quadrados mágicos? Sim. Por essa vocês não esperavam. Vocês não achavam que eu ia falar sim para alguma pergunta agora. Existe.
O Eduardo Lucas, no século XIX, provou que todos os quadrados mágicos 3x3 são dessa forma. Todos. O número mágico é 3 vezes o número que eu botar no centro. E aí, é simples essa fórmula, porque olha só, eu botei um número no centro, aí eu somei um pouquinho aqui, tirei um pouquinho aqui. Certo? Aí esse pouco que eu botei aqui, eu tenho que tirar em algum lugar do lado, para quando eu somar, tem que dar 3C, entendeu? Então ele vai fazendo desse jeito. Em particular, a gente pode conseguir um quadrado, usando essa fórmula, a gente pode conseguir um quadrado com propriedades mais especiais ainda, que é se eu fizer a soma dos produtos das... Porque em qualquer quadrado mágico, se eu fizer o produto da primeira linha, mais o produto da segunda, mais o produto da terceira, isso dá o mesmo número que o produto da primeira coluna, o produto da segunda, mais o produto da segunda, mais o produto da terceira. Isso qualquer quadrado. Agora, usando essa forma que eu explico aqui, que eu não vou entrar muito em detalhes, que eu não estou muito interessada, as diagonais ganham essa propriedade também. Se eu multiplicar as diagonais e somar, dá aquele mesmo número também, que não é uma propriedade geral de quadrados mágicos. Mas isso vem da fórmula aqui. Mas o que mais me interessa que vem da fórmula aqui é que tem um cara, um matemático chamado Lee Solos, que ele ama quadrados mágicos. E ele tem um site incrível, depois eu vou mostrar para vocês. Quer dizer, não vou mostrar porque não vai dar tempo, mas eu vou falar para vocês entrarem. Esse cara, o nome dele é esse aqui, ó. Ele é australiano. E aí, ele foi um dos caras responsável por resgatar essa fórmula do Lucas, que ficou esquecido muito tempo. E ele pensou assim, eu não vou contar a história que ele conta, não, vou deixar vocês lerem lá. Não, eu vou contar. Diz ele que estava doidão, tipo de ácido. E aí pensou, vamos fazer com figurinhas. Pá. Aí isso aqui, ó, ele fez, é a fórmula do Lucas, entendeu? O quadradinho chama C, o semicírculo chama B e o retângulo chama A. E aí ele desenha a fórmula. C mais A, o quadradinho com retangulinho. C menos A, o quadradinho tirando um retangulinho. C mais A mais B. Põe um retangulinho e um semicírculo. Pá, pá, pá. Aí, Reginaldo Braz, né, Reginaldo? O rei dos geomágicos da caravana... Que não estava doido de ácido. Que não estava, um cara correto, que não faria isso. Lee Solos, se vocês vissem a cara desse, é doidão, né, cara? Mas o Reginaldo, ele fez vários quadrados mágicos para a caravana da matemática. A gente fala sobre esses quadrados. Quadrados mágicos, não. Geomágicos, que foi o nome que o Lee Solos deu. A entrada da Wikipédia sobre quadrados geomágicos é dele. Ele é o cara desse quadrado. Dele, o Lee Solos, não o Reginaldo Braz. O Reginaldo Braz é o cara da caravana que personificou os quadrados mágicos para gente. Então, ele fez esse quadrado aqui para gente. É um quadrado, por exemplo, ó, você vê, quem é o C do Reginaldo? É 3 quadradinhos, uma linha assim, ó, com 3 quadradinhos. Quem é o A? O A é um quadradinho mais o triangulinho. Então, quando eu somo o C com A, ó, a linha e o quadradinho com triangulinho. Se eu tiro o quadradinho com triangulinho dessa linha aqui, eu tenho o quadradinho com triangulinho. Certo? Quem que é o B? O B é uma... Como é que chama? Um quadradinho só. Aqui eu estou somando e aqui eu estou subtraindo. Tá, esse quadrado nosso aqui está com uma... Está refletido aqui em relação a isso, mas tudo bem. Então, a gente constrói esse. O Reginaldo construiu vários, são bem legais. A gente mostra para as crianças na escola, faz maior sucesso, tá? Que é um quebra-cabeça bem legal. E se você se familiariza com a fórmula do Lucas, você resolve um problema de geomágico fácil. Se você olha para aquelas figuras, entende quem que é a figura mágica aqui é esse quadrado. Se eu juntar os caras que estão numa linha, os caras que estão numa coluna ou numa diagonal, eu tenho que sempre conseguir formar um quadrado 3x3. Essa é a figura mágica desse quadrado geomágico. Certo? Então, tem esses do Reginaldo. E o Lee, ele fez alguns bem doidões. Então, aqui eu separei alguns, tem lá no site dele. Depois eu vou mandar para vocês, tem uma galeria com 65 quadrados geomágicos. E aqui tem alguns selos lá de Macau que também saíram os geomágicos. Ó, aqui geomágico, outro geomágico. Esses aqui são geomágicos também, de um jeito diferente.
Então, não vou entrar em detalhes não, mas sai daquela fórmula. Então, existe uma fórmula e mais, ó, todo quadrado mágico eu posso transformar num geomágico. Qualquer quadrado mágico 3x3 que eu tiver, eu posso transformar num geomágico. É só fazer uma coisa simples, que é pego o número e faço tantos quadradinhos quanto for aquele número. E o meu número mágico vai ser uma linguicinha assim comprida com os quadradinhos, que é a soma de todos eles. Então, todos os quadrados mágicos eu transformo em geomágico. Agora, nem todo geomágico faz um quadrado de números. Portanto, os quadrados geomágicos são uma generalização dos quadrados mágicos. E por isso, matematicamente, é muito interessante, porque a gente está generalizando um conceito e isso abre para mais perguntas e mais pesquisa, certo? Então, beleza. Agora, tem mais fórmula? Tem. Tipo essa coisa linda aqui. Essa coisa linda, ela é um quadrado, uma fórmula que eu faço quadrados mágicos 4x4, só com quadrados, tá vendo? Todas as entradas são ao quadrado. E é aquele quadrado que eu mostrei que o Euler mandou para o Lagrange, ele é um caso, que é esse que tem o asterisco aqui nessa tabela. Se eu botar A igual a 5, B igual a 5, C igual a 9, blá, 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 dá o quadrado do Euler. Tá? E essa lista aqui são as entradas que dão todos os quadrados feitos desse jeito, com um número mágico menor do que 10.000. Ah, legal. Mas, legal, assim, você quer fazer quadrado de quadrado com entrada quadrada, 4x4? Beleza. Agora, qual que é a diferença dessa fórmula para a fórmula do Edward Lucas 3x3? A do Eduardo Lucas, ela descreve todos os quadrados 3x3. Você não faz... Não, peraí, eu não falei uma coisa muito importante. Não é todos os quadrados 6x3 com número inteiro positivo. É todos os quadrados 3x3 com o número que você quiser. Funciona se você botar número racional, funciona se você botar número real, funciona se você botar número complexo. Certo? Então, descreve todos. Você não vai construir um quadrado 3x3 de números que não caiba naquela fórmula. Certo? Agora, essa daqui, existe até quadrado 4x4 de quadrados que não cabe nessa fórmula. Ou seja, não serve para nada. Assim. Tá, serve para você fazer algum truque que você quiser, mas também é difícil pra caramba, né? Você não vai decorar isso aqui nunca na sua vida. Então, a questão é, só existe fórmula que descreve todos os quadrados de uma ordem para os 3x3. Para as outras ordens não se conhece. Você não tem uma coisa simpática, fofa, como aquela do Lucas, que você não precisa de muito para decorar, porque você não precisa decorar, você só tem que entender qual é a lógica que ele está fazendo do tirar e botar. E pronto. Para as outras ordens, você tem, eu vou até mostrar aqui nas mágicas aqui final, você tem uma coisinha ali ou aqui, mas não representa todos. Então, para que você vai ficar decorando uma fórmula para cada coisa? Não faz sentido. Matematicamente, nem se diz que é uma fórmula para os quadrados, né? Tem uma generalizaçãozinha assim. Mas não pega todos os casos, não é bom o suficiente. Certo? Então é isso, assim. Problemas pequenos que dão pra gente coisas que a gente não esperava, assim. A gente levanta perguntas que a gente não esperava ter e que a gente não esperava, talvez, solucionar com ferramentas que aparecem desse jeito. Assim, curvas elípticas, o quê? Corpos finitos. Do que você está falando, entendeu? Isso que eu nem falei que tem alguns problemas equivalentes aos problemas dos quadrados 3x3 em anéis diferentes, tipo Z raiz de 2, entendeu? Então, tem muita coisa para ser explorada ainda, certo? Então, isso eu queria falar para vocês sobre como um problema que parece simples, um quebra-cabeças que poderia estar em qualquer lugar de desafio, tipo, quem gosta de fazer sudoku, poderia fazer um quadrado mágico. Agora, a gente pode ter muitos problemas matemáticos aí por trás, certo? Do sudoku também, tá? Assistam o vídeo
dos meus alunos, o João e o Felipe. Enfim, voltando aqui, faço só propaganda. Aí, voltando, então, vamos fazer um truque aí para vocês arrasarem nas festinhas quando tiver festinha. Certo? Um pouco de matemática para entreter os amigos de vocês, quando for possível. Então, vamos lá. E tem um número aqui que eu não queria que tivesse. Que eu estava testando se a caneta estava escrevendo. Tubar. Aqui, deixa eu apagar. Pronto, é nóis. Vou deixar aqui se a pessoa tiver que apagar. Vamos lá. Me diga a sua idade e eu te dou um quadrado mágico. Alguém com mais de 21 anos, por favor. Só para a gente não ter número negativo. 53. 53. Então, 53 é o número da Valéria. E eu vou fazer um quadrado para ela. 53. Então, já que é 53, eu vou começar colocando o 5 e o 3. Tá? Aí, eu vou colocar outros números assim. Já que eu botei o 3, eu vou botar o 1 e o 2 também. Eu vou botar o 1 aqui e vou botar o 2 aqui. Aí, já que eu botei o 1, o 2, o 3 e... Faltou o 4, né? Porque já tem o 5. Vou botar o 4 aqui. Tá? E já que ela tem... Não, e já que eu já botei 1, 2, 3, 4, 5, vou botar o 6, o 7, o 6, o 7, vou botar o 8, vou botar o 9, vou botar o 10, vou botar o 11, vou botar o 12. E aí, vou botar agora 33, porque a gente já falou de 33 hoje, né? E vou botar... 32, porque é 33 menos 1. E vou botar aqui 34 e aqui 35. Certo? Esse é um quadrado mágico. Qual será o número mágico desse quadrado? Vamos fazer a conta? Então, vamos fazer nessa linha. 33 mais 7, 40. Mais 13, 53. Vamos fazer a conta aqui. 32 mais 8, 40. Mais 11, 51. Mais 2, 53. Vamos fazer a conta aqui. 35 mais 5, 40. 53. 34 mais 6, 40. E 9, 53. Aqui embaixo. 33 mais 11, 44. Mais 9, 53. 34 mais 10, 44. Mais 9, 53. Aqui. 32 mais 12, 44. Mais 9, 53. E 9 mais 9, 18 mais 35, 53. Diagonal. 33 mais 8, 41. Mais 9, 50. Mais 3, 53. Outra diagonal aqui. 4 mais 10, 14 mais 32. 46 mais 7, 53. Tá aí, Valéria. Seu quadrado com o número mágico, sua idade. Legal. É claro que fazer matemática, quando a gente está numa palestra online, é fácil, porque vocês não sabem se eu, o quê? Tinha cola. Será se eu tinha cola? Nunca saberemos. Mas vamos explicar, sim, a matemática? Vamos. E eu ia usar uma figurinha do Mr. M, mas fiquei pensando que vocês talvez não tivessem nascido quando ele passava no Fantástico. Então, me senti cringe. E coloquei simplesmente esse carinha com um coelho. Aí, qual é o truque que você vai usar com seus amigos na festa? Por que eu pedi idade? Eu não precisava pedir idade, eu podia pedir seu número preferido. Mas aí, gente, é fogo. Aí o cara chega e fala 1532. Eu vou ficar fazendo conta aqui com 1532 e não vai rolar, entendeu? Essa mágica ela é boa para entre 21 e 65. Por isso é bom idade. Certo? Entre 21 e 65 ali e tal. O que acontece se você tiver uns números maiores? Você vai começar a ter uns números que vão destoar dos outros. E se você tiver uns números muito pequenos, vai aparecer uns negativos. E você não tá afim, né?
de ter negativo, porque eu não tinha negativo até agora, mas tem negativo, não tem problema. Mas enfim, então você tem que distribuir os números de 1 a 12 desse jeito. Essa tem que ser, você pode memorizar, sim, porque são poucas coisas. Eu acredito que vocês são capazes. Eu tinha uma cola? Nunca saberemos. Mas aí que você vai botar nos pedaços que faltam aqui? Simplesmente o que precisa para completar, gente. Veja bem, aqui precisa completar aqui e aqui, certo? Essa a diagonal aqui e aqui. Mas aqui, ó, soma 20. Aqui soma 20. E aqui na diagonal soma 20. Então, eu vou botar a idade da pessoa menos 20. Agora, esse cara aqui completa essa coluna e essa linha. E aqui soma 21. E aqui soma 21. Então, eu vou botar n menos 21. Aí aqui vai ser n menos 19, se vocês olharem. Aqui soma 19. Oh, não, tá errado, né? Como é? 18. N menos 18. Não sabe, tem que saber fazer conta, tá, gente? Para fazer esse truque, senão você faz truque, conta errada, dá ruim. E aqui, n menos 19. Aqui, de fato, dá 19. Certo? Então, se você decorar desse jeito aí, você faz truque com quem você quiser, na festa que você quiser. Então, tá aqui, tá? Certo? Agora, esse quadrado, ele é mágico pra caramba, tá? Porque além das diagonais, as linhas, as colunas, blá, 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 dá, também dá se você pegar assim, ó, essas quatro, também vai dar 53, também vai dar, da Valéria, né? Também vai dar 53, e os 4 do meio também. É super mágico esse quadrado. Aqui, no caso, vai dar sempre N. Fofinho, né? Então, esse é um truque para vocês fazerem com os amigos de vocês. Eu não quero estender mais, porque eu quero ver se alguém vai ter alguma pergunta, alguma coisa para falar. Eu vou deixar só para vocês aqui. Quer fazer o quadrado mágico do seu aniversário, que nem o Ramanujan? Temos também. Eu fiz com o meu aniversário, porque eu nasci em 1999. Essa foi a minha oportunidade de falar isso. Vocês vão acreditar? Nunca saberemos. É verdade? Nunca saberemos. Mas eu fiz aqui, ó, 6 de agosto de 1999. Então, você vai botar o dia, o mês, os 2 primeiros do ano e os 2 últimos do ano. E vai fazer assim. Aí, esse aqui é meu quadrado, tá? Da minha data de nascimento. 6/8 de 1999. Que nem o do Ramanujan lá, 22 de dezembro de 1887. E o número mágico, quem que é? É somar o dia com o mês, com o início do ano, né? Ou seja, tipo, os 2 caras que dão o 1900 e os 2 últimos das décadas. Certo? Não vou me alongar nisso, não era uma outra matemática, mas aquela outra matemática foi mais legal, né, do aniversário. Eu achei legal. Então é isso, gente. Obrigada. Convido vocês a conhecerem a Caravana da Matemática. Nosso Instagram tá aí. A gente também tá no Facebook, no Twitter. E quarta-feira, 8 horas, convido vocês para conhecer mais sobre a caravana e assistir a palestra da Letícia, da Sara e da Giovana, que está muito legal sobre problemas abertos e curiosidades que a caravana já tratou. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Tem tempo para uma pergunta da Noemi, que é: existem estudos assim sobre quadrados multiplicativos? É uma pergunta ou uma afirmação? Porque existem. É uma pergunta. É uma pergunta. Existe. Tem quadrado multiplicativo, tem. Aliás, os matemáticos são criativos pra caramba, né? Tipo, eles criam operações para fazer, né? Se eu pegar essa linha, pegar o primeiro, diminuir o segundo, tem tudo. Multiplicativo tem também. Agora, os quadrados mágicos aditivos, eles são mais explorados, acho que é porque eles apareceram primeiro, né? E aí tem esses famosos, o Euler se meteu nisso, muita gente se meteu nisso, então eles ficaram bem mais famosos, mas tem multiplicativo, tem operações criadas diferentes, tem em mundos diferentes, em anéis diferentes, em coisas associativas estranhas, enfim, tem de tudo. Obrigada pela pergunta. Então, gente, nós estamos encerrando aqui a palestra da Bia e agradeço de novo a Beatriz ter aceitado o nosso convite. Agora a gente passa para a sala do minicurso, primeiro minicurso do dia. Ok? Saindo.
trocando de sala. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Até quarta. Quarta, 8 horas. Tá lindo, Reginaldo. Um print. Tem que tirar uma foto. Gente, não que pode horror! não. Deixa eu tirar minha palestra da frente, para ela não atrapalhar. Vamos tirar uma foto. Eu entrei no clima dos geomágicos aqui. Achei mágico isso aí mesmo. Quem vai tirar? Eu tô só rindo. Tati. Tirou, tá? Alguém podia tentar, por favor, também. Que horror. Peraí. Deixa eu tentar botar o máximo de pessoas aqui. Consegui. Vou tirar, hein? Vou tirar. Sorriam. Pronto. Isso aí, parabéns. Então, muito bom. Gente. Vamos pulando agora para a próxima sala. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchauzinho.